Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. 1 Pedro, capítulo 1. O verso 13 diz assim a palavra do Senhor: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, o teu amor para conosco. Senhor, nesse momento que a meditação do nosso coração seja agradável ao Senhor, que as palavras, Senhor, que nós ouviremos por inspiração do Teu Espírito, que as palavras que eu vou ministrar, Senhor, sejam agradáveis também a Ti, e que elas encontrem, Senhor, no nosso coração um lugar de honra, e que elas frutifiquem para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos num final de semana onde os relacionamentos estão sendo favorecidos, onde o assunto é o relacionamento. Dia dos Namorados foi ontem, tivemos aqui um evento maravilhoso, e no evento que nós tivemos, nós fizemos uma espécie de um talk show de perguntas e respostas que foram tiradas da internet, das pessoas que perguntaram na internet. E uma das perguntas que mais me fizeram nas caixinhas, e que eu vi também naqueles que colocaram, foi: como a gente faz para fortalecer o nosso relacionamento e manter o nosso relacionamento sustentável? Qual é a chave para a sustentabilidade de um relacionamento? Manter um relacionamento sustentável. E a chave é muito simples, a resposta é muito simples: reciprocidade. Não existe um relacionamento que se sustente sem retroalimentação. Reciprocidade. Você pode ter a melhor esposa do mundo, namorada, marido, namorado, que faz todas as suas vontades, que lhe agrada e faz de tudo para lhe favorecer e lhe agradar. Se você não souber retribuir, quanto tempo isso durará? Se você não valorizar, fazendo o teu melhor, retribuindo, sendo recíproco, quanto tempo isso durará? Não durará muito tempo. Ou ainda que dure muito tempo, será um relacionamento adoecido. Será um relacionamento descompensado. Não será um relacionamento saudável. E no nosso relacionamento com Deus, é também assim. É na reciprocidade do nosso relacionamento com Deus, a nossa reciprocidade a tudo aquilo que Deus faz, fortalece a nossa relação, estreita os laços, nos leva a um lugar de intimidade. Deus fez primeiro, Deus sempre fará primeiro, Deus sempre teve a iniciativa. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi, Jesus Cristo falou.
Não fomos nós que o amamos primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro, diz a palavra. E Ele deu, e Ele se entregou, e Ele se ofertou, partiu dele. Mas sem a reciprocidade, nós não evoluiremos no nosso relacionamento com Deus, não nos aprofundaremos nesse relacionamento. E o texto que nós lemos fala que Jesus voltará. Você crê que Jesus voltará? Jesus virá um dia, e diz a palavra que Jesus virá para buscar uma noiva, uma igreja, e esta igreja será encontrada sem rugas, sem máculas, sem manchas, será uma igreja adornada, vestida de linhos finos, de linho fino, puro e brilhante, diz Jesus em Apocalipse, na revelação que deu a João. E este linho fino são os atos justos, são as reações, é a reciprocidade, é aquilo que nós oferecemos ao Senhor, como expressão da nossa gratidão ao que o Senhor faz. Então, a palavra nos mostra que Ele fez primeiro, mas Ele espera da sua igreja reciprocidade. Ele quer se relacionar numa relação saudável, aonde Ele faz, mas Ele espera. Então diz a palavra que Jesus voltará. E aí o texto que nós lemos fala que Deus espera uma reciprocidade de nós, no que diz respeito à santidade. Sejam santos, porque eu sou santo. Paulo vai escrever em uma das suas cartas que nós devemos nos esforçar para termos paz com todos e para sermos santos, porque sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificação e santidade é um pré-requisito para aquele dia, quando a trombeta soar, nós nos encontrarmos com o Senhor. Assim como é santo aquele que os chamou, diz a palavra, sejam vós também santos em tudo o que fizerem, porque como está escrito, sede santos, porque eu sou santo, assim nos diz o Senhor. Então o Senhor espera da igreja uma resposta à sua santidade, uma reação à sua santidade, a santificação do seu povo. E eu queria conversar um pouco sobre nós preservarmos a santidade, nós buscarmos no Senhor o aperfeiçoamento da santidade. Talvez nós desenvolvermos a santidade, a partir daquilo que a gente vê em Deus, nós respondermos como igreja do Senhor. Eu creio muito num grande momento da igreja do Senhor antes da sua volta, um grande momento onde nós veremos grandes sinais na terra, maravilhas nos céus, onde nós veremos uma manifestação do poder e da glória do Senhor sobre a terra, e isto acontecerá por meio da igreja, diz a palavra, porque nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, chamados para anunciarmos as grandezas do Senhor. É importante que a gente conceitue e defina o que é santidade. Eu vou falar de algumas coisas aqui importantes, e a primeira coisa que eu quero que você faça para desarmar qualquer tipo de coisa, não me veja como o santarrão, porque quando eu falo de santidade, eu sou tão necessitado da purificação do Espírito quanto você é também. Desejo tanto do Senhor melhorias no meu caráter, na minha vida, para glorificar a Deus, sendo santo como Ele é santo.
E a palavra santidade, ela não está ligada a um estereótipo, a algo físico, ou uma construção da cultura humana, do imaginário popular. Normalmente quem parece muito santo, segundo o nosso imaginário popular, santo não é. Porque santidade não tem a ver com aparências, com estereótipos, santidade tem a ver com pureza de coração. Santidade tem a ver com separação para Deus. A palavra santidade ou santos significa literalmente separados. Separados da cultura mundana, separados da corrupção mundana, separado de tudo aquilo que o mundo nos oferece como oferta para nos corromper e nos afastar do Senhor. Por isso que a palavra diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama aquilo que é conceitual, aquilo que é importante, aquilo que é proclamado no mundo, que nos afasta de Deus, o amor do Pai não está nele. Porque se existe uma marca do Senhor, uma das marcas do Senhor é a fidelidade. Deus é fiel, permanece fiel apesar da nossa infidelidade, mas isto não significa que Deus se alegra com a nossa infidelidade. Deus espera de nós fidelidade também, reciprocidade nessa entrega de um coração que separou-se para o Senhor, uma vez iluminado, uma vez que compreendeu, uma vez que entendeu, uma vez que a revelação veio sobre a sua vida, já não vive mais ele, mas Cristo vive nele, e a vida agora é uma vida para a glória do Senhor, é uma vida como Jesus falou: Pai, eu rogo, não para que os tire do mundo, porque é necessário que a igreja esteja no mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno enquanto eles estiverem no mundo, sendo sal, sendo luz. E talvez as duas principais características, ou a principal característica do sal e da luz, é que eles afetam, mas não são afetados. O sal interfere, o sal muda. O sal é uma reação química ao alimento que muda o sabor do alimento, mas o alimento não muda o sabor do sal. Você coloca sal na comida, a comida pega o gosto de sal. Você coloca a comida no sal, o sal não pega o gosto da comida. E é esta a chamada da igreja para esses dias: sermos o sal da terra, ativos, eficazes, capazes de interferir na cultura, na sociedade, na política, no mundo, nos negócios, em tudo, por causa do amor do Senhor em nós. Sermos a luz que ilumina, que aonde chegamos as trevas se ausentem, as trevas deixem de existir, porque a luz chegou. Porque sobretudo existe uma luz brilhando sobre nós, a luz do Senhor. Então o Senhor nos chama a esta vida de santificação. E preservar nesses dias vai nos levar a um lugar de um relacionamento profundo, maravilhoso, talvez não vivido ainda na história da humanidade, porque aonde abundar o pecado vai transbordar a graça de Deus, e aonde nós vermos o aumento da maldade e os dias chegando para o grande dia do Senhor, nós também veremos paralelamente a isto, uma igreja poderosa, levantada por Deus. Jesus chamou o seu Espírito de Espírito Santo, e disse que o seu Espírito Santo não nos deixaria, enquanto ele não viesse buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós não ficaríamos órfãos, porque o seu Espírito Santo estaria conosco, e o Espírito Santo, cuja sua essência é santidade, nada mais é do que alguém que santifica a igreja, está em nós para nos santificar.
está em nós para nos separar como um povo exclusivo do Senhor. Não se engane, o Senhor virá para buscar um povo exclusivo seu, a sua igreja santa. Quando eu falo sobre isto, eu gosto de deixar bem claro duas coisas, e é importante que sejam ditas. A primeira é em relação à culpa que muitos carregam em relação à vida que viveram no passado antes de conhecer a Jesus. Porque nós temos um adversário que é um corneteiro que fica aqui no ouvido tentando nos lembrar, tentando nos jogar na cara aquilo que nós vivemos, aquilo que nós fizemos, quem nós fomos, o que nós realizamos antes de conhecer a Cristo. Só que eu gosto de lembrar ele e me lembrar também, porque às vezes não tem a ver com ele, tem a ver comigo, que me condeno, que trago culpa sobre mim, do que Deus falou através do profeta Isaías. No capítulo 43 de Isaías, Deus disse assim: eu sou o Senhor, que apaga as suas transgressões, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Sou eu, disse o Senhor, aquele que apaga as suas transgressões, e dos seus pecados eu não me lembro mais. Se Deus esqueceu, faça o favor de esquecer também. Entenda que você tem duas datas de nascimento, aquela que está lá no cartório, no dia que você saiu da barriga da tua mãe, e uma segunda data de nascimento, que é o dia em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Dali para trás, quem não gostou, que vai falar com o Senhor, você é remido, justificado, lavado, transformado, reconciliado com o Pai, através do amor dele que nos purificou, santificado no Senhor. Então uma coisa é quem você foi antes de conhecer a Jesus. Não carregue condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Mas existe também uma segunda coisa muito importante a ser dita. Lembra que eu te falei, o relacionamento com Deus é reciprocidade. Existem aqueles que viveram uma vida pecaminosa antes de conhecer a Jesus, mas existem também lá fora, aqui dentro não, graças a Deus, mas é só para informar. Existem também lá fora aqueles que, vivendo uma vida de pecado, conhecem a Jesus. Conhecem a Jesus, mas insistem em viver uma vida que corrompe o seu próprio ser, corrompe a sua própria vida, conscientemente, deliberadamente, escolhem viver. E para esses que estão bem longe daqui, graças a Deus, é importante que se diga: a batata dele está assando. É importante que se diga que o Senhor está chamando a sua igreja à santidade. É tempo de santificação, é tempo de separação, é tempo de se afastar, é tempo de rejeitar, é tempo de negar, é tempo de excluir tudo aquilo que nos corrompe, que nos contamina. É tempo de responder a toda a bondade do Senhor, sermos recíprocos a toda a graça que nós estamos recebendo do Senhor. A palavra fala em Tito, que nós recebemos uma graça salvadora, mas que também agora nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Não é amanhã, não é depois, é agora, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos remir de todo pecado, diz a palavra, e purificar. Pode trocar essa palavra por santificar, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É a reciprocidade que nós podemos oferecer ao Senhor. Paulo disse assim: outrora vocês foram assim, mas agora vocês foram lavados, regenerados, santificados, lavados no nome de Jesus e do seu Espírito, chamados para viver uma vida então
de relacionamento com Deus. E existem algumas coisas que nos levam para esta estrada de contaminação. E eu queria ser bem prático, bem didático, porque não é difícil, não é impossível, não é algo fora dos nossos conceitos de vida. Basta ter tido uma boa educação, e tudo aquilo que eu vou falar para você, você já entende como verdade, ainda que não tenha conhecido ao Senhor. Mas sobretudo agora com Cristo habitando em nós, que a gente viva isto para a glória de Deus, em honra ao Senhor. Então existem algumas coisas que nos levam para uma estrada de contaminação. A primeira delas, anota aí se você puder, guarda no teu coração: a invigilância, ou descuido com os nossos sentidos. Se existe algo que nós precisamos vigiar, é com os nossos sentidos. Jesus disse assim: vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta, meu irmão, a nossa carne é fraca, a nossa carne é cruel, a nossa carne é destruidora, ela se autodestrói. E Jesus foi muito claro dizendo: vigiem, estejam atentos, cuidado, porque o espírito está pronto, o espírito clama Abba Pai, o espírito quer o encontro, o espírito quer a essência, o espírito quer a origem, o espírito quer voltar para casa, mas a carne milita contra o espírito, a carne quer corromper o espírito, a carne quer o mundo, a carne quer ficar aqui, a carne ela só tem esta vida, mas o espírito vive e vive eternamente. Então vigiem, porque ele está pronto. No espírito a gente quer um encontro com Jesus, na carne a gente quer que espere um pouquinho mais. No espírito a gente quer se relacionar com Deus, na carne, depois que a gente fizer outras coisas. No espírito é prioridade o relacionamento, na carne é secundário. E Jesus disse: então vigiem. E o que abastece a carne? Os sentidos. Os nossos sentidos abastecem a carne. Um dos nossos sentidos é o sentido da visão. A visão é algo que nós devemos proteger, cuidar. Jesus disse para cuidar como olhamos o mundo, como olhamos para as coisas, porque os olhos, eles abastecem a nossa alma, eles trazem para o interior muitas informações. Jesus certa vez disse assim: se o teu olho te fizer pecar, arranque-o. Olha como Jesus foi duro, arranca. É melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que tendo os dois e ir para o inferno, onde o fogo nunca se acaba, onde o verme nunca morre. O que Jesus estava falando? Para nós andar por aí arrancando os olhos fora? Não, Jesus estava sendo duro, mas ele estava querendo dizer o seguinte: se não é para olhar, se você sabe que não é para olhar, não olhe, vira por outro lado, desvie o olhar, porque a invigilância com o sentido da visão está corrompendo muita coisa santa de Deus dentro de nós. E guarda isso que eu vou falar para você: Deus quer fazer algo extraordinariamente santo e poderoso através da sua igreja, e aquilo que Deus quer derramar dentro da igreja não poderá ser corrompido por aquilo que está no mundo. E é por isso que o Senhor está nos dizendo: se esvaziem de vocês e eu vou enchê-los de mim. Você sabe que o grande pecado de Davi foi olhar para o lugar errado. O pecado de Davi foi o pecado do descuido com a visão. Diz a palavra que nos
dias da guerra, da primavera, quando os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe, não foi para a guerra, enviou Joabe, e um dia ele acorda no meio da tarde, diz a palavra, e ele vai andar pelo terraço do seu palácio, e andando no terraço do seu palácio, ele olhou e viu uma mulher muito bonita tomando banho, uma mulher que não era dele, uma mulher que não era para ele, olhando para onde não devia. Diz a palavra que por causa desse olhar, de ter olhado e visto uma mulher muito bonita tomando banho, fixar o seu olhar nela, ele desejou ela no seu coração, e uma tragédia aconteceu no seu reino. Filho matou filho, o irmão, um filho estuprou uma filha, um filho morreu rebelado contra o pai, e grande foi o sofrimento de Davi. O filho que Batseba gerou, fruto daquele momento, morreu. Uma tragédia aconteceu na sua vida, tudo porque ele não vigiou com o seu olhar, ele olhou para onde não devia. E nós temos que cuidar com isso, porque às vezes nós estamos olhando coisas que nós não devemos mais olhar, colocando os nossos olhos em coisas que Deus não quer mais que nós coloquemos. Às vezes a janela não é um palácio, é uma tela de um telefone. São coisas que nós estamos fazendo, e o Senhor está dizendo assim: livrem-se disso, não olhem para isto, arranca fora, joga isso para outro lugar, porque eu tenho para você coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece, é o que diz a palavra do Senhor. Os nossos olhos verão a face do Senhor um dia, os nossos olhos um dia verão toda a glória do Senhor. Um outro sentido é o sentido do tato. O tato é um outro sentido muito interessante. Diz a palavra que Uzá morreu porque tocou na arca do Senhor. Davi estava levando a arca para Jerusalém. A arca era o símbolo da presença, a arca era o símbolo do Senhor, a arca era o símbolo da santidade, a arca era o símbolo de Deus no meio do povo. E diz a palavra que quando eles estavam chegando perto da eira de Nacon, os bois que carregavam a arca tropeçaram, e Uzá, junto com seu irmão Aiô, que ia à frente, filho de Abinadab, irmão mais velho de Davi, Uzá, quando os bois tropeçaram, diz a palavra que ele tocou na arca, e quando ele tocou na arca, ele foi imediatamente fulminado por Deus. E talvez você diga, desse jeito quem pode tocar no Senhor? Só que o interessante é que Deus estava encarnado em Cristo, e diz a palavra que lá no Novo Testamento Jesus era tocado por muita gente, e Jesus amava ser tocado, e todos os que nele tocavam, dele saía poder que curava todos. Diz a palavra que as pessoas procuravam tocar nele. Uma mulher imunda, suja, contrária à lei, com 12 anos com fluxo de sangue que não cessava, diz a palavra que quando ela ouviu falar do Senhor, já tinha gastado todo o seu dinheiro, só padecia e piorava. Ouvindo falar de Jesus, disse assim: se eu tão somente tocar, ainda que seja na orla das suas vestes, eu sei que eu serei curada. E diz a palavra que ela tocou, e quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Sabe por quê? Porque Deus ama ser tocado. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: como tu dizes, quem te tocou? Nós estamos no meio de uma multidão, todos te tocam e tu dizes isto? Jesus disse: não, eu sei que alguém tocou em mim de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Deus ama ser tocado. Então por que Uzá morreu quando tocou na arca? O texto responde, se você ler com atenção, o texto diz assim: porque ele tocou de forma irreverente, tocou irreverentemente a arca do Senhor.
tocou com displicência, tocou com destemor. E é isso que nós temos que cuidar nesses dias. Deus está nos dando coisas santas, Deus está nos entregando coisas maravilhosas. Eu posso subir aqui e ministrar a palavra com temor, mas eu posso subir aqui e ministrar a palavra com irreverência. O ministério de louvor, nós estamos vendo dias maravilhosos do ministério de louvor dessa igreja, adorando ao Senhor. O céu está baixinho, 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 mas você sabe que isso é resultado não apenas de uma capacidade técnica que eles têm muito, mas é resultado de uma reverência de um povo que está se dobrando ao Senhor e buscando a sua santidade. Aquilo que nós tocamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos recebendo nas mãos e como nós estamos fazendo, o Senhor está nos chamando a uma reverência. Diz a palavra que aquela mulher, quando ouviu falar que Jesus estava parado, querendo saber quem havia ali tocado, diz a palavra que ela ficou com medo, porque a religiosidade dizia: olha, quem tocou na arca lá morreu. Deus é tão santo que não pode se achegar no Senhor. Quando Deus disse que desceria no monte Horebe, Deus disse: não toquem no monte para que não sejam fulminados, mas era porque aquele povo era um povo idólatra, aquele povo era um povo irreverente, aquele povo era um povo murmurador, aquele povo era um povo que era ingrato. Diz a palavra que eles saíram do Egito já na primeira tribulação, já queriam voltar, e eles passaram 40 anos incomodando o Senhor, e Deus não queria ser tocado por irreverentes. Aquela mulher talvez carregava todo esse estereótipo de Deus, e Jesus parou, e diz a palavra que ele ficou perguntando, parado, até que ela, tremendo de medo, veio e se dobrou, e ele disse para ela assim: filha, não tenha medo. Primeira coisa que ele chamou foi de filha, incluindo ela. Quem tem filha aqui sabe, eu tenho filha. A filha, ela é carinhosa, ela senta no colo, ela quer fazer carinhos. Às vezes eu estou dirigindo o carro, ela está sentada atrás na cadeirinha dela, ela sai da cadeirinha dela, me abraça assim por trás, me dá um beijo e diz: pai, eu te amo. Eu me derreto todo e: ah, filha, eu também te amo. É da menina. E Jesus fez isso com ela: filha, não tenha medo, a tua fé te salvou. Filha, porque é reverente. Eu sei que tu não tocaste com irreverência, tu tocaste com temor. Não é medo, temor não é medo, temor é reconhecimento da santidade de Deus. Deus é santo, Deus quer ser tocado, Deus quer tocar, Deus quer trazer coisas extraordinárias, Deus quer nos entregar nas suas mãos, na mão da igreja, coisas maravilhosas. Mas é santo aquilo que Ele vai entregar, e se é santo aquilo que Ele vai entregar, que nós tenhamos reverência no receber e glorificação ao nome do Senhor em tudo que fizermos. Nós vamos viver coisas maravilhosas, meu irmão, guarda isto. Deus está nos chamando para esse lugar. Você quer saber uma outra coisa que nos leva para uma estrada de contaminação? Más companhias. Cuidado com as más companhias. Paulo já disse: as más companhias vão corromper os bons costumes. A minha avó dizia: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Meu pai, quando eu chegava com gente lá em casa, ele sempre queria saber quem é esse aí, quem é esse aí? Ele dizia: quem é esse aí? Quem é esse aí? Ele dizia: Isaí. Ele falou: quem é Isaí? Interessado em saber com quem eu estava andando. Agora é importante a gente também conceituar o que é uma má companhia. Guarde isto: uma má companhia é alguém que te afasta do desígnio de Deus para a tua vida, que promove na sua vida uma distância daquilo que Deus tem para você. E mais uma vez, a má companhia não tem um estereótipo, tem uma ação, uma atitude, um fruto. Quando eu era adolescente, eu me desviei com 12, 13, 14 anos. 12 para 13 anos eu já não queria mais saber. E nessa idade eu tinha 2 amigos. Um era maconheiro e o outro ia na igreja comigo. O maconheiro dizia para mim assim: se um dia eu te ver fumando maconha, eu quero te dar um tapa na boca que tu vai engolir esse cigarro.
Eu fumo esse negócio, mas ai de ti se eu ficar sabendo. Eu vou contar para teu pai, eu vou contar para tua mãe. Eu não quero que tu fume isso. Eu não quero saber que tu anda com essa gente. O maconheiro. O outro era amigo da igreja. Terminava o culto, um olhava para o outro e dizia assim: vamos para a Balneário dar uma voltinha? Vamos para a balada? Vamos sair? E assim a gente viveu, e a verdade é que nós dois nos afastamos, porque ambos éramos más companhias um para o outro. E a pergunta então é: o que é uma má companhia? Quem me tirou da igreja não foi o maconheiro, foi o irmão da fé. Nós passamos anos longe do Senhor, pagamos preços altíssimos, e estávamos dentro da igreja, porque às vezes a má companhia não está no mundo, está dentro da igreja. Então abre o teu olho, meu irmão. Começa a analisar com quem você anda, o que lhe está sendo dito, quem você ouve, quem você coloca dentro da tua casa. Porque joio e trigo tem em todo lugar, e má companhia é qualquer um que te afasta então daquilo que Deus tem para a sua vida. Jó disse assim: eu me nego a ouvir o conselho dos ímpios. O salmista no Salmo 1 disse: como é feliz o homem que não ouve, que não recebe, que não acolhe o conselho dos ímpios. Provérbios diz que a palavra do justo, ela é sábia e edifica, a palavra do ímpio é má. Então às vezes, é com quem você está andando que está te afastando desse lugar de santificação no Senhor. Quem é uma má companhia? Quem não respeita aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem não respeita aquilo que você está vivendo no Senhor. Quem escarnece da tua fé. E às vezes não está nem nas amizades do mundo, às vezes é alguém dentro de casa. Às vezes é um familiar. O que você tem que fazer? Levantar uma bandeira de guerra contra e levantar como inimigo? Não, a tua guerra não é contra ele, a tua guerra não é contra ela, mas protege o teu coração das palavras malditas, protege o teu coração dos conselhos, protege o teu coração. A minha casa é uma casa que eu procuro proteger muito quem entra na minha casa, quem frequenta a minha casa, quem anda comigo, porque eu sei que Deus já me levou a viver muitas coisas, e eu estou andando numa estrada muito maravilhosa, maravilhosa demais para mim, mas eu sei que se eu não vigiar, e dependendo de quem eu começar a andar, eu posso retroceder tudo que eu já caminhei, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Uma outra coisa que nos leva para a estrada da corrupção, para nós, já vou entrar na parte boa, já para você dar uns glória a Deus, amém? Mas uma outra coisa que nos leva para a estrada da contaminação, guarde isto: ociosidade. Você quer ver um crente arrumar problema, deixa ele sem nada para fazer. Você quer se atrapalhar, fique à toa. A ociosidade é diferente do ócio criativo. Às vezes você precisa de um tempo sossegado, tua mente até flui, mas você está meditando, você está refletindo. Às vezes você precisa descansar, às vezes você precisa parar. Outro dia eu preguei uma mensagem sobre isso. Se for necessário, pare, mas não desista. Descanse, mas não retroceda. Se for necessário, faça isso. Mas cuidado com a ociosidade, porque se Deus espera reciprocidade, Jesus disse assim: o meu Pai, eu estou trabalhando e o meu Pai também está trabalhando. Diz a palavra que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Diz a palavra que Deus trabalha por nós enquanto nós dormirmos.
O guarda de Sião não tosquenejará, diz a palavra. Ele guarda, ele protege, ele trabalha. Mesmo quando nós estamos descansando, ele está trabalhando. O Pai trabalha ao nosso favor. O Espírito Santo trabalha por nós. Anjos do Senhor, diz a palavra, que Ele envia e dá ordem ao nosso respeito para nos livrar, para nos guardar. Se os nossos olhos pudessem abrir-se agora, nós veríamos uma guerra sendo travada e Deus trabalhando em nosso favor, para que o inimigo não toque na nossa casa. E diz a palavra que aqueles que estão nele, o maligno não lhe toca. Não toca porque Deus está trabalhando. Não toca porque Deus não descansa. Não toca porque Deus não se distrai. E qual é a reciprocidade que a gente pode dar? Trabalho. Paulo certa vez disse assim, a carta de Tessalonicenses, os irmãos de Tessalônica estavam meio assim, Tessalônica foi uma igreja que eles estavam largando o trabalho, largando as profissões, largando tudo, porque eles achavam que Jesus ia voltar naquele dia, naqueles tempos. Então eles já estavam jogando tudo para cima. Jesus vai voltar, nós não vamos fazer mais nada, vamos ficar aqui, vamos sentar de boa na lagoa e vamos esperar Jesus voltar. Jesus disse que quando ele voltar em Mateus 24, tem gente que vai estar trabalhando, vão estar dois no campo. Tem gente que vai estar dedicada. Tem gente que vai estar descansando, dormindo, porque trabalhou. Mas não haverá ociosidade. Aí Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, ordeno a vocês que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não de acordo com os mandamentos que nós lhes demos, porque eu ouvi falar que entre vocês há irmãos que vivem na ociosidade. É uma exortação à santidade, ao trabalho. E ele diz assim: muitos eu ouvi falar que estão vivendo de forma ociosa, não trabalham, e porque não trabalham ficam se metendo na vida dos outros. Lá Timóteo ele fala em relação a mulheres que também não trabalhavam, e porque não trabalhavam tornavam-se ociosas, fofoqueiras, intrometidas na casa das pessoas. Meu irmão, pode reparar, quem tem tempo para se meter na vida dos outros não está fazendo nada da sua vida. Quando você vê alguém se metendo muito na vida dos outros, ela está deixando de fazer alguma coisa em prol da sua própria vida. E o Senhor nos chamou para nós focarmos, nós fixarmos os nossos olhos, nós nos dedicarmos a uma grande obra que o Senhor está fazendo. Jesus orou por nós para que nós trabalhássemos e disse: orem para que o Senhor envie trabalhadores, porque os campos estão brancos, não será amanhã. Levanta os olhos e vejam, os campos estão brancos e prontos para a colheita. Então você quer se santificar? Se envolva com alguma coisa. Pega o tempo que é ocioso. Eu não estou dizendo o tempo de descanso, eu não estou falando para você ser um ativista, ser um neurótico, uma neurótica que não faz mais, não tem tempo nem para si mesmo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele tempo que a gente sabe que é ocioso, perigoso. Na minha vida, os tropeços que eu dei sempre foram em momentos que eu deveria estar fazendo alguma coisa e não fazia. A ociosidade destrói, é um perigo para nós. Então se envolva, faça uma faculdade talvez, se você tem tempo livre, qualifique-se profissionalmente, se envolva com as coisas da igreja, dedique um tempo de qualidade à família, mas procure esse tempo ocioso, cuidado com o tempo ocioso. É normalmente nesse lugar de ociosidade que o diabo traz aquele prato que parece que é uma maravilha, mas no final é morte. Lembra de Eva? Eva caiu por causa da invigilância, da ociosidade que ela estava vivendo naquele momento, e a invigilância. E diz a palavra então que ela, olhando para o fruto, parecia-lhe agradável ao paladar, e ela comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. E hoje nós estamos aqui passando um trabalho por causa desses dois ociosos.
Então cuidado, porque Deus também tem um Éden para a sua vida, também tem um jardim de delícias para a sua casa. Levante-se como um pai, como uma mãe. Talvez você seja o filho da casa, mas é quem carrega hoje um cetro de governo. Vigia, não fique ocioso, não fique ociosa, mas dedique-se ao Senhor. Por último, só para citar: ira, indignação, amargura. Cuidado com isto, porque isso contamina demais. Se tem uma coisa que contamina o ser humano é a amargura. Deus espera reciprocidade. Diz a palavra que Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Diz a palavra que Ele nos perdoou quando nós éramos algozes. Diz a palavra que Ele fez quando nós não merecíamos. E hoje nele nós também passamos por muita gente dessa forma. E até aí tudo bem, o problema é quando essas pessoas nos amarguram. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições e que nós não temos garantias de que nós não nos frustraremos com pessoas, que nós não sofreremos injustiças, dores, acusações, injúrias. Jesus disse que tudo isso nós sofreríamos porque Ele sofreu. E se o dono da casa foi chamado de Beelzebul, o que será dos seus filhos, daqueles da sua família? Jesus falou. Tudo isto Jesus já deixou bem claro e nós passaremos. O problema é que se nós não aprendermos a nos livrar dessas amarguras, não haverá lugar para nós. Então livre-se de tudo isso. O que o Senhor espera de nós? Ruptura total com aquilo que a gente sabe que está nos afastando de Deus. Pensa aí, o que está se arrastando? O que está pesado demais? O que talvez existe em você, porque existe em mim também? Algo que santifica a nossa vida é a ruptura total com o pecado. E a ruptura nem sempre aparece imediatamente numa reação do corpo, da vida. Mas ela precisa acontecer de forma definitiva na mente. Porque quando a minha mente rompe, o meu corpo vai colher os benefícios. Quando a minha mente é transformada, eu experimentarei a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E o Senhor está nos chamando, é por isso que o Evangelho é uma transformação de mente. Não há como desfrutarmos da santificação enquanto não rompermos. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é uma ação do Espírito, é uma ação nossa. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, e me siga, porque aquele que quiser amar a sua vida na terra perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus estava falando de coisas que a gente rompe, que a gente decide. Outro dia eu conversava com um amigo e ele dizia: cara, eu estou passando por uma dificuldade, porque eu estou bem, eu estou ganhando dinheiro, eu estou indo para frente, mas final de semana, eu começo a beber, e eu encho a cara, e eu começo a ir, parece que não tem mais fim. E eu disse a ele: cara, eu te conheço, porque nós somos amigos há muito tempo, e sei o que você está passando, porque eu também já passei por isso, um abismo puxa o outro. E eu vivia isso na minha vida também. Começava, não tinha mais freio, no limit. E quando via, feria pessoas, entristecia os outros, fazia coisas contra mim mesmo, tinha prejuízos, e conforme o tempo ia passando, cada vez ia piorando, porque nós vamos nos corrompendo cada vez mais. E o que me libertou daquela vida foi uma compreensão clara: eu preciso romper com isto. E eu fiz uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, eu não quero mais, hoje eu estou rompendo, diante do Senhor hoje eu estou rompendo com isto, não quero mais viver. O processo demorou ainda algum tempo, não foi imediato, houve alguns escorregões, mas aqui na mente eu já não era mais escravo.
E é isso que o Senhor está pedindo para a sua igreja. Na sua mente, pertença a Cristo, porque você tem a mente de Jesus. Na sua mente rompa, talvez seja um vício, vai demorar um tempo talvez, o corpo fica pedindo pela química, mas aqui na mente, você já não é mais escravo, você já é livre, e não vai demorar muito tempo, o teu corpo também será liberto, porque você pensa, você chega. Quando o Senhor quer mudar a vida, você pode olhar para a tua vida, você não viveu nada novo na tua vida, enquanto a tua mente não foi renovada. Se você desfruta de algo novo, foi um estalo, foi uma percepção, foi uma revelação, foi uma ideia, foi um pensamento, foi algo que veio na tua mentalidade, aquilo mudou, virou uma chave, e porque virou essa chave na mente, o tempo foi também trazendo os benefícios dessa mudança. O corpo foi usufruindo, talvez hoje você usufrua, mas começa na mente, e o Senhor hoje diz para você, te afasta, rompe na mente. Para nós encerrarmos, agora eu encerro mesmo. Guarda uma coisa no teu coração. Aquilo que você não conseguir fazer por você, o Senhor fará em você. Você pode dar um glória a Deus? Aquilo que você não conseguir fazer por você, Deus fará em você. Eu passei 40 minutos aqui falando de coisas que nós podemos fazer e que Deus espera que façamos, e é possível ser feito, ou alguma coisa que eu falei aqui é impossível para nós nos dedicarmos. Entretanto, ainda que façamos o nosso melhor, nós não somos perfeitos, e é exatamente isso que nós precisamos entender. Deus quer da sua igreja o melhor. Faça o teu melhor e Deus fará o perfeito. Isto é a excelência, isto é a glorificação ao nome do Senhor, isto é o que Deus espera de cada um de nós, é fazermos o melhor que pudermos fazer, e aquilo que nós não pudermos, Ele fará em nós. Daremos o nosso melhor, e a perfeição virá dEle. Este é o tema do ano que nós estamos caminhando, Tessalonicenses, capítulo 5, 22 ao 24, a palavra do Senhor diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados plenamente, até o dia da volta, da vinda do Senhor Jesus. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Lembre-se, o Senhor inicia, o Senhor concluirá. O Senhor é a perfeição, o Senhor é quem aperfeiçoa. E o Senhor está esperando de nós esse primeiro passo. Venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. Venham a mim, vocês que estão corrompidos. Venham a mim, vocês que estão fragilizados. Venham a mim, vocês que estão viciados. Venham a mim, vocês que estão escravizados. Venham a mim, deem o primeiro passo, façam o melhor, levante-se, saia dessa posição de inércia, dê o primeiro passo, faça o teu melhor e eu farei o que é perfeito. Não se amolde ao padrão desse mundo, faça o teu melhor. Renove-se pela transformação da vossa mente, faça o teu melhor. E você será capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faz o teu melhor e Deus fará o perfeito em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos levantar e vamos orar então.